vamos retomar o nosso estudo de 1 Pedro. Pelo que eu vi no YouTube, faz 7 meses que nós demos uma pausa. Então os irmãos não se lembram de mais nada, né? 7 meses é uma vida quase, né? 7 meses é muito tempo. Mas a gente deu aquela pausa por causa da sequência de estudos de escatologia. Então eu e o pastor Marcos dividimos aí as ocasiões aqui, os cultos de quarta, e por isso a gente ficou um pouquinho longe de 1 Pedro, mas agora a gente vai voltar. Então abra aí em 1 Pedro 1, a gente vai ler desde o comecinho, porque a gente não saiu do capítulo 1 ainda, a gente está em 1 Pedro 1. Então a gente lê desde o início para lembrar algumas coisas, e aí a gente vai parar no versículo 17, que é de onde a gente vai continuar. Na verdade, hoje, especificamente, a gente vai continuar a partir do 19. Mas a gente está estudando o bloco que começa no 17. Então, está aí 1 Pedro 1. 1 Pedro é uma carta curtinha, mas muito recheada de assuntos. E são assuntos muito oportunos para o contexto que a gente vive. Fala sobre perseguição, uma perseguição social, então zombaria, escárnio, algum tipo de limitação que os outros podem trazer em relação a nós porque nós somos crentes. Fala sobre submissão às autoridades, como é que o crente se comporta num contexto de trabalho, onde o chefe talvez não seja tão bom, onde o chefe talvez até o persiga por ser crente. Como que a gente se comporta em termos de autoridade com o governo? Será que o crente pode ser black bloc, sair quebrando tudo, reivindicando direitos, né? Então Pedro trata desses assuntos. Ele fala sobre a vida doméstica, a vida de marido e mulher. Fala sobre os pastores, como deve ser a conduta dos pastores. Então Pedro fala de muita coisa, muita coisa. Então é uma carta muito rica para a gente explorar. E a gente está no capítulo 1 ainda, lá para o finalzinho, mas vamos ler desde o começo para a gente relembrar algumas coisas que a gente viu e prestar atenção na estrutura, né, de como Pedro vai argumentando, vai elaborando sua linha de pensamento. Então, 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingi no vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então a gente para aí rapidinho, porque nós já estudamos tudo até aqui. Então,
Não tem como a gente relembrar tudo que Pedro falou, mas algumas verdades se destacam. Pedro fez várias afirmações sobre o que os crentes são. Os crentes são eleitos, os crentes são amados, os crentes têm um pai, os crentes têm uma herança eterna, uma herança que não perde valor. E tudo isso era importante porque os crentes, naquele contexto de sofrimento, de perseguição, de zombaria, qual que é a tendência? É você achar que a sua fé não tem valor nenhum. Poxa, eu digo que eu sou crente, e ao invés de receber glória, ao invés de receber apoio, ao invés de receber incentivo, o que eles me dão? O que o mundo me dá? Zombaria, piada, escárnio, me tiram privilégios. Que vantagem tem em ser crente? Então Pedro lembra, não, peraí. Vocês não podem viver a vida de vocês, encarar a vida e tudo o que acontece com vocês dessa perspectiva. Vocês têm que lembrar que vocês são diferentes do mundo. O mundo tem a sua esperança, tem as suas expectativas, tem os seus valores aqui nas coisas daqui. Nós que somos crentes, nós olhamos para as coisas eternas. O Deus eterno nos elegeu, coisa que o mundo não entende, não sabe. Deus não escolheu os incrédulos, Deus nos escolheu. O mundo não tem uma herança eterna, nós temos. E o mundo zomba porque nós somos viajantes, nós somos peregrinos aqui. Nós temos um sotaque diferente, roupas diferentes, uma cultura diferente, tudo nosso é diferente. Então vocês têm que encarar tudo isso que está acontecendo a partir da identidade de vocês em Jesus. Ou seja, quem Jesus diz que vocês são e o que vocês são pelo que Jesus fez na vida de vocês. Então era assim que os crentes deveriam encarar tudo aquilo que estava acontecendo. E Pedro afirmou tudo isso daí no começo. Ele falou, olha, os anjos adoram falar sobre a salvação. É sério, os anjos não desfrutam daquilo que nós crentes desfrutamos. E Pedro fala que de algum modo os anjos gostam de ficar ouvindo, estudando sobre isso, né? Fala, você viu lá a Shirley foi salva. Nossa, a Vivian foi salva, uau, que legal. Os anjos gostam disso. É algo que não aconteceu com os anjos. Os anjos não foram salvos. Os anjos ou foram condenados, o diabo e seus demônios, ou eles foram preservados, mas não tem salvação angelical, não tem culto de apelo para os anjos, não existe isso. Então os anjos gostam de ver a realidade da salvação. E olha só como isso dá valor a essa realidade. Poxa, o mundo zomba, mas os anjos adoram, os anjos gostam disso. Então Pedro vai mostrando tudo isso, a gente já viu tudo isso. Mas a partir do versículo 13, nós entramos num outro bloco. Até então, Pedro estava fazendo muitas afirmações sobre quem o crente é e sobre o que aconteceu com o crente, sobre os benefícios, os privilégios e tudo mais. A partir do versículo 13, Pedro começa uma sessão de ordem e fundamento. Então Pedro dá algumas ordens sobre como os crentes devem viver, e ele, como um bom pastor, ele dá a ordem e dá o fundamento. Um bom pastor ou um bom professor, né? Ele dá a ordem e ele dá a base para isso, ele dá o fundamento para isso. Então, só para os irmãos recordarem aí. No versículo 13, ele começou dando a ordem, ó, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente, Aí, se vocês olharem o versículo 16, desce um pouquinho aí, isso, olha lá. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, nesse primeiro bloquinho, do 13 ao 16, ele dá a ordem e as bases para um viver santo. Porque o crente tem que ser santo. Ele dá essa ordem e o fundamento. Tá lá, a base bíblica. Sede santos, porque eu sou santo. Ele vai fazer agora vai repetir a mesma estrutura nos versículos 17 a 21, que é o trecho que a gente está, é o bloco que a gente está. E a gente chamou esse bloco de a ordem e as bases para uma conduta reverente. A ordem e as bases para uma conduta reverente. A ordem está aí no versículo 17. Olha lá. Procure o verbo aí, o verbo no imperativo, e você vai ver a ordem. O verbo imperativo vai dar um comando. Olha lá. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Qual que é o verbo no imperativo aí? Portai-vos, certo? Então, Pedro agora está falando sobre uma conduta, como o crente deve se portar, como ele deve viver, certo? Então, como que ele deve agir? Ele deve se portar, ele deve ter uma vida marcada por temor. Então, essa é a ordem. E o fundamento da ordem vem nos versículos 18 até o 21. Ele começa lá, sabendo que, esse sabendo marca o fundamento.
vocês têm que viver com temor, se portar com temor, porque é como se ele estivesse falando isso. E ele dá do 18 até o 21 esse fundamento aí. E esse fundamento que Pedro trabalha é o centro aí desses versículos. É a palavra principal. Se a gente fosse destacar uma palavra desse trecho todo, seria a redenção. Olha aí o versículo... cadê ali o 18? Ali, olha ali o versículo 18. Qual palavra vocês destacariam ali, do versículo 18? Resgatados. Esse é o centro aí de toda essa parte. Eu estou falando de um resgate. Essa palavra que aparece aí, resgate, é uma palavrinha muito importante para a nossa igreja. Por quê? Porque essa palavra resgate também poderia ser traduzida como redenção. Então, Igreja Batista Redenção poderia ser Igreja Batista do Resgate, sei lá, alguma coisa assim. Resgatados, né? Igreja Batista dos Resgatados. Né? Então, por quê? Porque ali aquela palavrinha, ela orienta todo o fundamento de Pedro. Quando Pedro fala sobre o resgate, sobre a nossa redenção, ele apresenta 5 informações sobre esse resgate. Então, olhando para esse texto, do 17 ao 21, a gente percebe 5 informações sobre a redenção. Redenção, o resgate que aparece aqui, é um verbo que significa libertar ou resgatar mediante pagamento. Era usado naqueles dias quando um escravo que estava ali preso, né, ao seu dono ali, quando ele era liberto. Alguém pagava uma quantia, ele era liberto. Então, ele mesmo pagava a quantia, era liberto. Então, a ideia de libertar ou resgatar mediante pagamento. E ele dá para nós aí, nesse trecho todo, 5 informações. Então, vejam, são 5 versículos, né? 17, 18, 19, 20 e 21. 5 versículos, 5 informações. A gente já viu algumas. Então, a primeira informação está no versículo 17. Primeira informação sobre a redenção do crente. A gente já viu, mas vamos recapitular. O crente foi resgatado para uma vida reverente. É a ordem que ele dá. Ali, portai-vos com temor. Temor não como aquele medo congelante. Né? Agora eu sou um servo de Deus, eu vou viver tremendo de medo. Não, não é isso. Eu sou um servo de Deus. Ele é um pai, mas ele também é um juiz. Então ele julga a minha conduta, ele avalia o meu modo de vida, portanto eu não me comporto do jeito que eu quero. Eu não tenho liberdade para viver do jeito que eu quero. Eu vivo com uma reverência, com temor, um temor reverencial. Como acontece com um pai na vida real. O pai na vida real, a experiência paternal envolve isso. Você tem uma relação íntima com o seu pai, mas você também tem uma relação de temor. Quando o chinelo sobe, quando a cinta estala, você lembra, opa, não é meu amiguinho não, ele é meu pai, mas também é meu juiz. Então, é a mesma coisa para com Deus. Então, o crente foi resgatado para uma vida reverente. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, a segunda informação aí é que o crente foi resgatado de uma existência vazia. O crente foi resgatado de uma existência vazia. Geração após geração, a cultura pecaminosa, o modo de viver pecaminoso, toda essa herança de pecado é passada de pai para filho, de geração a geração. O pai ensina o filho a fazer coisa errada. A gente já nasce com as inclinações do mal, que gostam dessas heranças, dessas coisas que vêm de geração após geração. E disso, Cristo nos libertou. A nossa redenção nos libertou dessa existência vazia. Olha lá, vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento vazio, que não trouxe nada de proveitoso, uma vida marcada por inutilidades, longe de Deus. Jesus nos resgatou disso. Em terceiro lugar, versículo 19, o crente foi resgatado pelo sacrifício de Cristo. Aí no versículo 19, Pedro dá para nós a moeda, o pagamento que foi usado para nos salvar. O que será que Deus usou para nos salvar? Será que foi dólar? Será que foi real? Será que foi peso argentino? Né? Real não foi porque a pior moeda do ano não foi, né? Não pode ter sido real. Até o peso argentino ficou melhor que o real. Né? Mas será que foi peso argentino? Será que foi libra? Qual foi essa moeda? Versículo 19 fala, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então está aí, o crente foi resgatado pelo sacrifício de Cristo. Hoje a gente vai ficar só no 19. Hoje a nossa atenção vai ser só nesse versículo, mas eu vou mencionar os outros para os irmãos perceberem a estrutura toda. Versículo 20, quarta informação sobre a redenção do crente. O crente foi resgatado a partir de um plano eterno.
Não foi um improviso. Deus não criou Adão e Eva, deu errado. Ih, rapaz, e agora? Eu vou ter que dar um jeito de reverter isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plano de contingência aqui, um plano B. Ó, você vai lá, resolve. Mas eu vou morrer na cruz? Numa cruz, não vai ter jeito. Você viu o que eles fizeram? É complicado. Não foi assim que aconteceu. Deus não foi pego de surpresa. Foi um plano eterno, olha só. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Foi um plano eterno, não foi surpresa para Deus. A redenção já estava planejada. E o versículo 21 tem a quinta informação sobre a redenção do crente. O crente foi resgatado para viver com Deus. Olha aí, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, em quinto lugar, o crente foi resgatado para viver com Deus, para relacionar-se com Deus, para estar próximo de Deus. Então, o crente foi resgatado para uma vida reverente, o crente foi resgatado de uma existência vazia, o crente foi resgatado pelo sacrifício de Cristo, o crente foi resgatado a partir de um plano eterno e o crente foi resgatado para viver com Deus. Então, essas são as 5 informações que Pedro passa para nós. É muita coisa, né? É muita coisa, por isso tem que ir devagarinho. Tem que ir um versículo por versículo, vai ganhando palavrinha por palavrinha, e de grão em grão, a galinha enche o papo. Já diria o versículo, né? Não tem nenhum versículo que fala isso, né? Não tem. Mas tá valendo ainda assim. Então vamos lá. Vamos então agora para o versículo 19, onde a gente vai tentar ganhá-lo ele inteiro hoje. Eu acho que dá tempo, mas tem muita coisa para tirar do versículo 19. Ele é curtinho, mas ele tem muita riqueza teológica. Olha aí o que diz o versículo 19, que fala para nós que o crente foi resgatado pelo sacrifício de Cristo. Versículo 19. Então, lá no 18, Pedro falou, olha, vocês não foram resgatados por prata ou ouro. Não foi essa moeda de troca, certo? O que foi a moeda de troca, então? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vamos lá. Começando aí palavrinha por palavrinha desse texto, né? Quando Pedro fala sobre sangue, é evidente que Pedro não está falando que as células sanguíneas de Jesus tinham algo diferente da nossa, né? Então, se você botasse lá o sangue de Jesus no microscópio, você ia ver lá algumas partículas de ouro, algumas coisas brilhantes, né? O sangue de Jesus era diferente do nosso sangue? O que tem no nosso sangue? Quando você faz um hemograma, o que vem no seu sangue? O que tem lá? O que você vê geralmente no hemograma? Os irmãos precisam fazer hemograma, hein? Não estou sabendo. O que vem? Vem o quê? É a glicose, o que mais? Colesterol, triglicéridos. Só coisa ruim vocês estão falando? Fala uma coisa boa aí que você vê no sangue, né? Como é que a célula de defesa? Os linfócitos, dá para ver no sangue também, né, Jimmy? O que mais? Os eritrócitos também, plasma, né? Dá para... plaquetas, né? Então o sangue de Jesus, tudo isso você botava no microscópio, era brilhante. Eram leucócitos hiperpoderosos, é isso? Não, o sangue de Jesus era como? Se eu botasse o sangue de Jesus no microscópio, como ia ser o sangue dele? Como ia ser? Igual ao nosso. E é importante que o sangue dele seja igual ao nosso? Por quê? Se ele veio para morrer em nosso lugar, se o sangue dele fosse um sangue verde, se o sangue dele fosse um sangue alienígena, ele ia conseguir nos substituir completamente? Não. Então o sangue dele era igual ao nosso. Mas aqui Pedro está falando que o sangue de Jesus é precioso. Nosso sangue é precioso também? Só para o banco de sangue, né? Só para o banco de sangue o nosso sangue é precioso. Mas o que quer dizer isso então? O sangue de Jesus era diferente? Não. Então Pedro não está falando aqui que o sangue de Jesus era diferente, o sangue em si, a matéria, células lá e tal. Ao falar do valor do sangue, né, o precioso sangue, Pedro está usando uma figura de linguagem. Né? Pedro tá querendo se referir a outra coisa ao falar do sangue. E ao que Pedro está querendo se referir quando ele fala do sangue? O que vocês chutam aí? O que Pedro pode estar pensando quando ele fala do sangue de Jesus? É uma metonímia, né, o nome dessa figura de linguagem. O que ele está pensando? A vida está no sangue, então talvez Pedro estivesse pensando na vida de Jesus. Né? A Shirley falou que é o quê? O sacrifício. Faz sentido. Aqui, Pedro está usando essa figura para falar do valor que o próprio Cristo tem.
né? Ele próprio, como ser, como indivíduo, ele um ser singular, mas humano como nós, humano divino, né? Mas o valor que ele tem. Mas, nesse contexto aqui, esse sangue está focando no sacrifício de Jesus. É o que ele fez na cruz por nós. É a morte dele. Então, quando Pedro fala do sangue, ele está falando da morte de Jesus. É claro, quem Jesus é e a sua morte. Quer ver um outro paralelo que a gente pode ver para entender isso aqui melhor? Vejam aí Mateus 20, 28. Olha aí, Mateus 20, 28. Aqui, o sangue de Jesus é uma referência ao seu sacrifício, certo? É o sacrifício de Jesus, é o valor que esse sacrifício tem. E é um sacrifício singular porque é o próprio Deus homem morrendo. Mas o sangue aqui é uma referência à sua morte. Então, olha aí Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Onde, nesse texto, a gente poderia substituir, qual palavrinha ou qual expressão a gente poderia substituir aí por sangue? Ou qual outra que a gente poderia substituir no mesmo lugar para falar sobre sacrificar-se? Qual palavrinha aí? Dar a vida. A gente pode colocar ali, dar o seu sangue. Então, dar o seu sangue, dar a sua vida, significa sacrificar-se. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e sacrificar-se em resgate por muitos. Ou dar o seu sangue em resgate por muitos. Ou dar a sua vida em resgate por muitos. Então a ideia é de um sacrifício vicário, em favor, em benefício dos outros, certo? Então é a mesma ideia lá. Volta para Pedro agora, por favor, Gui. Então está lá, nós já entendemos que sangue aí tem essa ideia, certo? Pedro está pensando no que o sangue representa e no valor disso. No sacrifício de Jesus. Beleza. Esse sacrifício, ele tem muito ou pouco valor aqui? Muito. Qual a palavra que ele usa? Precioso. Fala que esse sangue que foi derramado é precioso. Se os irmãos olharem o 18, os irmãos vão ver quão precioso esse sangue é por contraste. Eu sei que esse sangue é mais precioso do que o quê? Prata e ouro. Tem alguma coisa mais preciosa do que prata e ouro no nosso mundo? Alguma coisa que a gente consiga atrelar valor, agregar valor, que seja algo que já diria o Silvio Santos, né? Você vai ganhar em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Tem alguma coisa mais do que ouro e prata? Não. Talvez essas criptomoedas aí hoje em dia, né? O Bitcoin, essas coisas aí, mas são coisas passageiras, voláteis, né? Agora o ouro e a prata sempre vão ser ouro e prata. Agora, o sangue de Jesus, ou seja, o que Jesus fez, é mais precioso do que aquilo que nós conhecemos como o ápice da preciosidade do nosso mundo. Então é um contraste aqui, ele é muito precioso, porque ele é mais valioso que ouro e prata. Agora, por que vocês acham que esse lembrete era especialmente importante para os leitores aqui de Pedro no contexto que eles estavam passando? Por que era importante eles lembrarem que o que Jesus fez, a obra de Jesus, a morte de Jesus, era mais preciosa do que o ouro e a prata? Por quê? O que isso poderia mudar no contexto que eles estavam vivendo, no modo como eles encaravam a situação que eles estavam vivendo? Talvez fosse algum tipo de sanção, algum tipo de perseguição, ou no mínimo eles estavam começando a perder status. Eles não conseguiam avançar numa entrevista de emprego porque, você é crente? Não dá, crente a gente não contrata, a gente só contrata se você for muçulmano, macumbeiro, agora crente a gente não está contratando, né? Poxa, eu estou perdendo. Então ser crente não tem valor nenhum. Alguém poderia pensar isso. Ser crente não vale nada. É melhor eu ser um incrédulo aí, um bêbado, um drogado, que consegue tudo, porque sendo crente eu estou perdendo coisa. Eu estou perdendo status, estou perdendo dinheiro, estou perdendo tudo que eu poderia avançar na minha vida. Mas Pedro fala, não. Em nenhum momento deixem essa perspectiva tomar conta de vocês. Porque aquilo que você tem de mais precioso nesse mundo é pequeno, infinitamente pequeno e sem valor comparado ao que Jesus fez por você. Então, Pedro quer ajustar essa perspectiva aí, né? As coisas desse mundo, as coisas valiosas desse mundo, elas são passageiras, elas não podem salvar. Pedro quer deixar isso claro para os seus leitores.
Nesse sentido, olha só o oposto, olha que interessante. Lá no versículo 4, sobe lá por favor, Guimel, para o versículo 4 aí. Olha só o contraste, né? Se por um lado o crente não tem, ele não vê as coisas desse mundo, né, como o alvo final da sua vida, como aquilo que dá razão para a sua vida. Se ele olha para as coisas daqui, ele não morre por isso, né? Se ele olha para as coisas desse mundo, isso, ainda que tenha valor aqui temporal, ele fala, não, isso daqui não é mais importante do que a minha fé. Em contraste com essas coisas temporais aqui, o que o crente vai receber na eternidade? Olha o versículo 4 ali. Uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. O que é uma coisa imarcessível? Essa ideia de que não se corrompe, isso, que não murcha. Essa é a ideia, que não perde a sua beleza. Né? As flores são bonitas? São, mas elas murcham. Né? Eu sou lindo hoje, né? Mas um dia toda essa minha beleza vai murchar. Já está murchando já, né? Não demorar muito não, né, amor? Já tá indo embora ainda. Né? A Isabela não. A Isabela tem uma beleza imarcessível. Tá com cabelos brancos, vai estar linda. Mas eu não. Eu vou murchar um dia. Já tá murchando, já tô rodando murcho já, né? Mas a herança que os crentes recebem, não. A herança que os crentes recebem, vão receber é imarcessível. Ou seja, nunca vai perder o brilho, a beleza. Nunca vai perder. Reservada onde? Nos céus. Aqui no mundo as coisas são passageiras e inseguras. Você coloca seu dinheiro no banco, daqui 10 anos o banco quebra. Perdeu tudo. A nossa reserva, nossa herança, não está em nenhum banco daqui. Não está no Nubank, não está no C6, não está no Itaú, não está no JP Morgan, não está em nenhum lugar disso aí. A nossa herança está onde? Nos céus. Está lá guardadinha. Então Pedro está falando, olha só a preciosidade e o valor das coisas que vocês receberam pela obra de Cristo em vocês. Parem de guiar a vida de vocês pelas coisas transitórias daqui. Não caiam nesse erro. O que vocês têm é muito superior. É de uma natureza completamente diferente. Não se guiem por isso. Se guiem pelas coisas eternas. Então essa oposição ajuda os crentes a calibrar a visão. Às vezes ser crente pode ter um custo alto aqui, mas nem se compara àquilo que está reservado para nós. Então, a gente precisa ajustar aí nossa perspectiva. Legal, volta agora para o 19, por favor, Guimel. Então, olha lá. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro. Bom, aqui a gente precisa entender agora essa comparação que Pedro está fazendo, né? Porque parece que Pedro tem alguma imagem mental, algum conceito que ele está querendo transmitir aqui, que ele quer que a gente vá atrás para entender a comparação que ele está fazendo. Ele fala que esse precioso sangue é como de um cordeiro. Bom, parece que o pano de fundo aqui tem a ver com os sacrifícios do Antigo Testamento, os holocaustos, mas o fato dele mencionar o cordeiro e o fato dele mencionar, dele estar falando do cordeiro num contexto de libertação, de redenção, parece que ele está pensando em uma festa específica do povo judeu. Qual festa era essa? Não era o Purim. Cordeiro e libertação. Que festa específica parece que Pedro tem em mente? A Páscoa. A Páscoa. Porque, olha, o contexto todo ele está falando sobre libertação, sobre redenção, não é? E quando você pensa em cordeiro associado à libertação, o judeu da gema ia pensar no quê? Páscoa. O Pedrão está falando de Páscoa aqui, né? Então, olha só. A Páscoa era uma festa que celebrava a libertação, que celebrava a redenção. Por quê? Quais são as duas libertações que o povo experimentou na Páscoa judaica, lá em Êxodo? Quais são as duas libertações que o povo experimentou? Primeira, a libertação da escravidão. Okay? Eles eram escravos no Egito, foram libertos. Mas antes deles saírem do Egito, eles foram libertos de uma outra coisa. O quê? De qual praga? A morte dos primogênitos. Lembram? O judeu, ele tinha que matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar no batente da porta, e aí o anjo do Senhor passaria ali pela terra do Egito, e onde tivesse o sangue do cordeiro na porta, ele passaria por cima, né? É daí que vem a palavra Páscoa, significa passar por cima. Em inglês, Passover, né? Passar por cima. Né? Essa é a ideia aí. Então, eles foram libertos da morte.
e depois foram libertos da escravidão do Egito, certo? Então, você tem esses dois conceitos de libertação aí atrelado à Páscoa. E quando a gente olha para o versículo 19, ele associa o sangue, o cordeiro, a uma pessoa. Quem? A gente está falando do sangue de quem? De Jesus. Então Jesus é o cordeiro aqui. Será que o Novo Testamento, em outras ocasiões, também conecta Jesus ao cordeiro, a essa figura, a esse animal que era sacrificado? Será que sim? Pelo menos dois textos. Olha só aí, 1 Coríntios 5. Abre aí, por favor, Gui. 1 Coríntios 5, 7. Olha aí essa relação entre cordeiro, especialmente o cordeiro pascal, e Jesus. Olha aí, 1 Coríntios 5, 7. Essa é a mais clara. 1 Coríntios 5, 7. Paulo aqui está falando para os coríntios que eles precisam disciplinar um crente bagunceiro lá da igreja, o crente que estava causando lá. E aí Paulo fala sobre a festa dos pães sem fermento. O fermento como uma figura do pecado. Fala, vocês têm que viver uma vida sem fermento. Ou seja, o convívio de vocês não pode ter esse pecado aí, que senão toda a massa vai levedar. Então, diz ali, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado, o cordeiro da Páscoa. Paulo fala aqui de fermento, porque logo depois da refeição pascal começava a festa dos pães sem fermento, onde o povo tinha que jogar todo o fermento fora. Então eram coisas associadas, a Páscoa e essa festa. E aqui ele fala, olha, nós temos o nosso cordeiro pascal. Quem é aquele que foi imolado na nossa Páscoa? Jesus. Quem é aquele que morreu para nos libertar do pecado e da morte? Quem foi aquele que foi sacrificado e o seu sangue nos livrou da ira de Deus? Quem? Jesus. Ele é o nosso cordeiro. Então aqui é uma conexão clara, certo? E outro texto aí é famoso, né? João 1,29. Antes do Guimel botar lá, antes de você colocar aí, Guimel, vamos ver quem lembra. João 1,29. Quem foi que falou alguma coisa sobre Jesus e Cordeiro? Famoso, hein? João Batista, né? Olha lá, João 1,29. Abre aí, por favor, Guimel. João 1,29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora notem. Como eu falei, a figura do cordeiro, ela era usada, o cordeiro, né, ele era usado em vários holocaustos, em vários momentos da vida religiosa lá de Israel. Mas o Novo Testamento, em 1 Coríntios, talvez aqui em João 29, lá em 1 Pedro, conecta Jesus especificamente, ou mais proximamente, com o cordeiro pascal, certo? Então parece que Pedro está pensando nisso daqui, quando ele está falando sobre o sacrifício de Cristo. Então, volta lá agora para o texto, Guimel. Olha só então, se essa é a figura, se essa é a cena que Pedro está pintando, então o paralelo que a gente pode fazer é assim, olha, assim como os israelitas foram libertos da morte por meio do sacrifício do cordeiro, o crente também foi liberto, foi redimido, do pecado, da morte, da escravidão, por meio do sacrifício de Jesus. Então, o paralelo seria esse. Isso é fácil. Por isso que Pedro usa essa figura. Os judeus entenderiam, os leitores entenderiam. Ele está falando que Jesus é o nosso cordeiro, ele morreu em nosso lugar. E assim como os israelitas foram libertos, Jesus também nos libertou. Certo? Então, por isso que ele usa essa figura, uma figura muito forte para um judeu. Quando ele ouve aquilo, ele entende na hora. É isso. Tá aí, tudo se encaixa agora. Por isso que a gente está falando que nós somos resgatados pelo sacrifício de Cristo. Agora, esse cordeiro, quais são as características dele? Ele podia ser um cordeiro meio feinho, ele podia ser um cordeirinho meio manco, ele poderia ser um cordeirinho meio, no Antigo Testamento, né? Ele podia ser um cordeiro meia boca, assim, você olha para aquele cordeiro um zóio para fora, uma orelhinha cortada, né? Podia. Não. No Antigo Testamento, as ofertas, especificamente o cordeiro que a gente está vendo aqui, né, não podiam ser animais ruins. Não podiam ser animais defeituosos.
Então, os animais, eles tinham que ser sem defeito e sem mancha, sem mácula. Olha só aí Levítico 22. Vamos ver como os sacrifícios do Antigo Testamento tinham que ser fisicamente perfeitos. Se houvesse alguma imperfeição, não podia ser apresentado a Deus. Olha só, Levítico 22, 17. Levítico, tá grudado aí, Shirley? É que a gente quase não lê Levítico, né? Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico. Finalzinho de Êxodo, comecinho de Levítico, toda leitura bíblica anual naufraga, né? Porque começa a vir aquelas leis e tudo mais e tal, e o pessoal fala, ih, rapaz, deixa eu pular direto para Juízes, né? Já vai lá para Josué, Juízes. Então não pode, tem que ler Levítico também, olha só. Levítico é um livro que a gente lê com a perspectiva errada. A gente, por não conhecer o porquê Levítico está na Bíblia, a gente às vezes pula, né? A gente não gosta muito de ler. Mas Levítico é um código de santidade para o povo, para eles lembrarem de que como Deus está no meio deles, a vida deles em todas as áreas tem que ser marcada por santidade. Então, o jeito como eles se relacionam, o jeito como marido e mulher se tratam, o jeito como eles lidam com os sacrifícios, até mesmo o jeito como eles vão ao banheiro. Tinha lá especificações disso. Ou seja, Deus está no meio de vocês, a vida de vocês agora tem que ser outra. Então você tem todo um código de santidade ali. E dentro desse código tem lá como deveriam ser os sacrifícios, os animais. Especificamente o cordeiro aqui. Olha aí, Levítico 22, 17. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes: Qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito ou do gado, ou do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. Agora vem o que é o animal perfeito, em contraste com o defeituoso. O cego, o aleijado, o mutilado, o ulceroso ou o sarnoso, ou cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, o novilho ou cordeiro desproporcionados poderá oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados. Nem fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro, nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos a vosso favor. Então você tinha um perfil rigoroso para esses animais. Todos os animais que eram entregues como holocausto, eles tinham que seguir essa especificação aí. Isso é enfatizado várias vezes no Antigo Testamento. Não podia ser nenhum animal fisicamente defeituoso. É por isso que o texto fala aqui ele tem que ser perfeito, né, sem mácula e tudo mais. Agora, segura aí um pouquinho essa informação, porque eu acho que é oportuno aqui a gente fazer um parênteses, abrir um parênteses aqui, ou como o pastor Marcos fala, fazer uma digressão. Tá? Porque vocês acham que Israel, o povo, seguia, vocês acham que eles seguiam essa orientação aqui à risca? Vocês acham que as ofertas que eles entregavam, os animais que eles davam em holocausto, vocês acham que eles eram cuidadosos, zelosos e realmente entregavam todos os animais que eram os melhores que tinha? O que vocês acham? Não teria essa especificação. Eu, conhecendo o perfil de Israel, não é muito difícil chutar que eles davam mancada com frequência nisso. Né? Olha lá Malaquias 1. Me acompanha aí nesse parênteses, olha só, porque assim, essa exigência de Deus, ela não era por acaso, não era um capricho de Deus. Deus estava ensinando algo para o povo, Deus queria manter na mente do povo algumas lições. E essa parte do holocausto, da qualidade do animal que era apresentado, era central para esse sistema que Deus tinha colocado diante do povo e que Deus queria deixar na mente do povo, né? E desobedecer isso era desobedecer uma parte importante da coisa. Né? E mais do que isso,
Se você pensa, por exemplo, no valor que os animais tinham, né? Qual animal valia mais? O animal machucado ou o animal perfeitinho? O perfeito. Ou seja, o povo tinha que desenvolver uma ideia realmente de um sacrifício. Olha, eu estou dando o que eu tenho de melhor para Deus, e eu estou fazendo isso porque Deus é santo, porque Deus exigiu isso, eu tenho que obedecê-lo. Né? Mas parece que o povo, por causa da negligência, do desmazelo, da desobediência, eles não seguiam isso. E Malaquias é muito interessante porque mostra como isso aconteceu. Olha só Malaquias 1, versículo 6. Olha aí, acompanha comigo, olha só a mancada que o povo dava com essa exigência aí. Olha só, me acompanha nesse parênteses aí, porque eu tenho uma aplicaçãozinha interessante para compartilhar com vocês. Olha só. O filho honra o pai, e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ou seja, em que desprezamos o Senhor? Nome aqui é o próprio Deus. Né? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Podia ser cego o animal? Não. E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti, te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui a bronca que Deus está dando. Vocês não apresentam isso nem para o governador de vocês. Na hora de pagar os tributos, os impostos, dá para o governador lá, vê se ele vai aceitar. E vocês acham que eu tenho que aceitar essas coisas que vocês dão? Esses sacrifícios aí porcos, não era porco, não era cordeiro e tudo mais, mas essas coisas tortas aí que vocês me dão, eu tenho que aceitar, nem o governador de vocês aceitaria isso. E olha como continua a bronca. Essa aqui é uma bronca pesada, olha só. Tomara, agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. É uma pergunta retórica. Alguém que se preocupa em oferecer algo para Deus, que Deus despreza, uma evidência de desobediência, de negligência, Deus vai aceitar aquilo? Resposta, não vai aceitar. É uma afronta, uma ofensa. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando aqui, vocês acham que eu preciso do sacrifício de vocês? Que o templo feche, porque em todo mundo eu tenho quem me adore verdadeiramente. Eu não preciso de vocês. Se vocês acham que eu preciso desse sacrifício manco, vocês estão entendendo tudo errado. Eu sou o dono da terra. Eu tenho adoradores em todo lugar do mundo. Vocês não fazem nenhum favor para mim. Eu queria mesmo é que o templo fechasse, vocês nunca mais acendessem esse fogo. Bronca pesada essa. Olha como a bronca continua. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Opa, aqui já dá para entender um pouquinho da motivação deles. O animal bom era caro, o animal bom era de grande estima ali para quem o tinha. Eu não vou oferecer isso para Deus, eu vou guardar isso para mim. Para Deus, eu vou dar o animal ceguinho, o animal doente. Deus fala, o quê? Vocês perderam a noção? Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Vocês estão me oferecendo o resto? Eu não preciso disso. É uma bronca grande aí que Deus deu, mostrando a desobediência, a negligência, a reclamação deles. Né? Eles falavam, que canseira, né? Outros falavam, né? Eles ficavam indignados, consternados por essas exigências todas. Né? Deus fala, quem vocês pensam que vocês são?
Nem o chefe de vocês aceitaria isso. Nem o governador aceitaria isso. E eu tenho que aceitar? Eu, que tenho um nome grande em toda a terra? O Senhor via aquilo como uma ofensa, né? Não aceitava aquilo era uma ofensa à sua glória. Né? Agora sim, essa bronca aí, seguindo no nosso parênteses, né? A gente não consegue aplicá-la literalmente a nós, porque a gente não faz mais sacrifício, certo? A gente não tem aqui animais que são sacrificados aqui, então não tem como a gente cumprir isso daqui de modo direto, fazer uma aplicação direta, porque nós vivemos numa outra época agora. Nós não vivemos mais debaixo dos sacrifícios da lei mosaica. Agora, esse texto nos lembra que, ainda que a gente não tenha mais animais para sacrificar, porque Jesus já foi o nosso cordeiro definitivo sacrificado, né? Esse texto nos lembra que a nossa vida é uma vida de sacrifício a Deus. E, nesse sentido, a gente pode ter desmazelo, negligência, desobediência no nosso serviço a Deus. Olha só o que diz Romanos 12. Vamos conectar agora. A gente não tem mais sacrifício. A gente não faz mais sacrifício. A gente não coloca mais animais no altar. Então esse texto não serve para nós. Não. Esse texto mostra o perigo de um serviço a Deus, de um sacrifício a Deus, com desmazelo, negligência, fazer de qualquer jeito. E olha só o que Paulo diz em Romanos 12. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, olha só. Esse versículo significa que nós temos que nos colocar aqui em cima, pegar uma estaca, furar o nosso coração. É desse sacrifício que Paulo está falando aqui? Não. Como que eu sei que não é para eu me matar? Porque o sacrifício é vivo. E o sacrifício é o quê? É um animal lá? Quem é o sacrifício? Olha ali para o texto. O que é apresentado como sacrifício? O meu corpo, ou seja, tudo aquilo que eu faço, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu toco, aonde eu vou. Tudo isso tem que ser apresentado no altar de Deus. E não é como no Antigo Testamento, onde o animal estava morto. Agora eu faço isso com a minha vida. Por isso que é um sacrifício vivo. E esse sacrifício pode ser de qualquer jeito? O sacrifício tem que ser santo. E tem que ser o que mais? Agradável a Deus. Então, olha só. Essa especificaçãozinha, né? De Levítico, ó, o animal tem que ser santo, sem mácula e tudo mais. Era algo que apontava para Jesus. E era algo que o povo negligenciou. O zelo, por isso, ele negligenciou. Nós corremos o risco de ter a mesma postura, o mesmo coração, os mesmos motivos que o povo teve, quando a gente não vive toda a nossa vida como um sacrifício agradável a Deus. Eu não sacrifico mais agora cordeiro, porque o cordeiro definitivo já foi sacrificado, mas agora toda a minha vida é um sacrifício. Em que áreas da minha vida eu posso ser negligente no meu serviço a Deus? Em que áreas Deus poderia me dar uma bronca como ele deu em Malaquias 1? Será que talvez nas coisas que eu falo? Um crente boca suja, ele está apresentando o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Não. As coisas que eu vejo, alguém que consome pornografia, alguém que vê séries, filmes que não devia, sabendo que são coisas ruins, erradas, eu estou apresentando os meus olhos como sacrifício vivo? Não. O nosso serviço na igreja. É possível o crente viver uma vida de negligência no serviço na igreja? Não usar os dons dele? Não vir na igreja? Vir na igreja é uma expressão de serviço, né? Acho curioso que muitos crentes não faltam no serviço. Faltar no serviço é impensável, né? Agora, faltar na igreja, qualquer mínima oportunidade, a temperatura caiu 5 graus, eu vou ficar aqui debaixo do meu cobertor hoje. Tá uma garoinha fininha, né? Vai que eu fique doente e tal. Agora, para fazer outras coisas, aí vai embora. Para ir pro trabalho, para ir no jogo do Corinthians, para ir no show, lá fica lá, no show da Taylor Swift. Fica acampando uma semana lá, debaixo da chuva lá, cantando as músicas. Agora vem para a igreja, eu não posso bater uma frente fria, agora a coisa está meio difícil, né? Vai que eu pego uma pneumonia, né? Ou seja, eu lembro do que Malaquias falou, né? Você apresenta isso para o seu governador, vê se ele vai aceitar.
Apresenta a sua frequência, trazendo para os nossos dias, né? Apresenta a sua frequência na igreja para o seu chefe. Vê se ele aceita esse nível de compromisso que você tem aí. É esse o sacrifício que o crente tem que apresentar para Deus com a sua vida? Não, não é isso. A nossa santidade, nossa administração de tempo, enfim, uma série de coisas aí que a gente pode pensar, né? Então, fechando o parênteses aí, né? Volta lá para 1 Pedro, por favor, Guilherme. Esse detalhezinho aí, né, que o cordeiro deveria ser sem defeito e sem mácula, era uma ênfase do Antigo Testamento, era um detalhe do Antigo Testamento, melhor dizendo, que o povo negligenciou. O povo, por causa do pecado, ignorou isso, passou por cima disso. E isso tem uma aplicação para nós. A gente consegue trazer isso do Antigo Testamento para hoje, desse modo aí. Agora, no caso de Jesus, está falando do cordeiro ali. Que cordeiro é esse? A gente já sabe, está falando de Jesus. Ele fala, né, o sangue de Cristo. Esse cordeiro aí é Cristo. O que significa Jesus ser sem defeito e sem mácula? O que significa isso? Significa que Jesus era lindo fisicamente, não tinha nenhum defeito, era isso? É que ele não tem pecado, ele não tinha nenhuma mancha de pecado, ele era imaculado, ele não tinha nenhuma imperfeição. Aqui fala de uma perfeição moral, né? Essa endíades, lembra o que é uma endíades? O que é uma endíades? É um conceito explicado em 2 palavras. Endíades é isso, é um recurso literário para enfatizar. Então, imagem e semelhança é um conceito em 2 palavras. Peregrinos e forasteiros é um conceito em 2 palavras. E aqui, no grego são 2 palavras só, que são 4, né? Sem defeito e sem mácula, mas no grego são só 2 palavras. O que quer dizer que Jesus é sem defeito e sem mácula? Que ele é absolutamente perfeito. Que ele não tem pecado nenhum. Ele tem uma perfeição moral absoluta. O caráter dele é livre de qualquer pecado. Não tem nenhum erro em Jesus. Olha só o que diz aí Hebreus 4. Hebreus 4:15. Olha aí, Hebreus 4:15, depois o 7:26. Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Está falando de Jesus. Antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, a tentação de Jesus no deserto foi real? Foi. Mas Jesus pecou? Não. Jesus podia pecar? Também não. Ele tem um caráter perfeito. Ele não podia pecar. Olha aí agora o capítulo 7, versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. O autor de Hebreus está falando, Jesus é plenamente santo. Se vocês forem agora para 1 João 3, 3 e 5. 1 João 3, versículos 3 e 5. Olha só. 1 João 3, 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele, em Jesus, tem essa esperança, assim como ele é puro. Olha o 5 agora. Sabeis também que ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Jesus é absolutamente perfeito, totalmente santo. Ou seja, de fato ele é sem defeito e sem mácula. Mas diferente dos cordeirinhos do Antigo Testamento, que era uma perfeição física, no caso de Jesus é uma perfeição moral. Que é o caráter dele que é perfeito, é imaculado. E quando Pedro enfatiza isso, falando que Jesus é sem defeito e sem mácula, ele está enfatizando, gente, ele é absolutamente perfeito. E a gente está falando que foi o sacrifício de Jesus que nos redimiu. Foi a morte dele na cruz que garantiu a nossa salvação. E quando a gente olha para o caráter de Jesus, esse caráter perfeito, absolutamente perfeito, a gente lembra, e parece que é isso que Pedro quer enfatizar aqui, é que Jesus é o único, somente ele, não tem mais ninguém, ele é o único que poderia cumprir essa exigência. Ele era o único que podia cumprir esse requisito de santo e sem nenhum defeito, essa perfeição. Algum de nós poderia chegar perto disso? Pensa aí no indivíduo mais santo que você conhece. Sei lá, talvez
alguém da sua família, que diz, olha, eu vi aquela pessoa pecar tão pouco, né? Sei lá. O Russell Shedd, pastor Russell Shedd já falecido, a filha dele falava assim, olha, eu sei que meu pai peca porque a Bíblia diz, porque eu nunca vi meu pai pecar. Nossa, quem dera nós pais, né, um dia chegássemos desse nível aí, pais, mães, né, mas a gente peca. Mesmo o Russell Shedd pecava, né? A Igreja Católica fala que Maria não pecava, né? Maria pecou sim, tanto que ela fala, o meu Salvador vai nascer. Então ela pecava, né, e tudo mais. Então ninguém conseguiria cumprir esse requisito. Só Jesus conseguiria cumprir isso. Ou seja, se não fosse Jesus morrer na cruz, tinha alguma chance da redenção acontecer? Não tinha, né? Não tem como. Só ele podia se oferecer cumprindo esse requisito. Eu lembro de uma pregação que teve aqui na igreja, anos atrás, quando veio aquele Rick Gordon aqui na igreja. Um pregador americano, um gringo veio aí, na Conferência Redenção, acho que foi a primeira Conferência Redenção que teve. E ele pregou, eu lembro que eu estava sentado aqui nesse banco, a Isabela estava do meu lado, e ele pregou sobre Jesus no Getsemane. A agonia de Jesus, a agonia que Jesus passou ali, a ponto de suar sangue e tudo mais. Né? E eu lembro que aquela pregação, eu fiquei marcado, aquela pregação me marcou, porque o jeito como ele foi construindo, explicando o texto e tudo, teve uma hora que ele falou assim, olha, eu não lembro exatamente como foi o caminho todo, mas em determinado momento ele falou assim, olha, se eu estivesse diante de Jesus no Getsemane, era mais ou menos assim, tá? Se eu, Rick, pastor Nicolas, Paulo, enfim, se eu estivesse diante de Jesus no Getsemane, sabendo que Jesus passaria, Jesus sabia, tanto que ele estava tenso, suando sangue e tudo mais, eu diria para ele, olha, eu lamento muito por isso. Eu sei que isso vai ser difícil. Eu sei que isso vai ser um sofrimento terrível que vai acontecer pelas próximas horas. Eu sei disso. Mas eu preciso que o Senhor levante e vá lá. Porque se o Senhor não fizer isso, ninguém mais vai conseguir fazer. Ninguém mais preenche esses requisitos. Se o Senhor não passar por isso, se o Senhor não caminhar a via dolorosa, se o Senhor não morrer naquele madeiro, ninguém mais vai poder fazer isso por nós. Só o Senhor pode fazer isso. Eu lembro que, do jeito que ele construiu, eu falei, não, realmente, não, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a tensão, apesar da morte terrível, a maldição ali na cruz, ninguém mais poderia ter feito isso. Só Jesus. Só Jesus poderia ter feito isso. E parece que Pedro, de algum modo, ele quer enfatizar isso aqui. Jesus é esse cordeiro perfeito e só ele se encaixa nesse critério aqui. Ele é o único que cumpre tal exigência. E à luz do que ele fala no versículo 18, né, que a gente não foi salvo por prata ou ouro, mas a gente foi salvo por esse sacrifício perfeito, de alguém perfeito, sem nenhum pecado, a gente tira disso, né, que nada nesse mundo pode comprar a nossa salvação. As pessoas tentam comprar a salvação com outras coisas. Elas tentam comprar a salvação com boas obras, elas tentam comprar a salvação com dinheiro, elas tentam comprar a salvação com inteligência, com destaque. Elas tentam comprar a salvação por influência. As pessoas falam, eu vou ser uma pessoa que vai ter muitos seguidores na internet, eu vou influenciar as pessoas para o bem, eu vou ser um coach e tudo mais. Elas tentam de algum modo comprar a salvação. Elas tentam ser ricas para fazer bem para os outros. Isso não salva ninguém. Qual é o único caminho para a salvação? Qual é o único pagamento que Deus aceita ou aceitou para a redenção? Jesus, o sacrifício de Jesus. Então é importante que todos aqui tenham essa convicção pessoal, né? Olha, eu desisti de tentar comprar minha salvação por qualquer outra coisa. A minha salvação foi comprada por Jesus. Eu não poderia fazer nada. Jesus é o único que poderia ter feito isso por mim. Ele é o santo, ele é o perfeito, ele é o sem mácula. Não tem como eu comprar minha salvação de outro jeito. E eu só consigo obter isso pela fé nele. Por nenhum outro caminho. Isso é o evangelho. É difícil pregar isso? É difícil? Não, né? Por que as pessoas não pregam isso hoje em dia? Né? As pessoas querem se salvar por seus próprios méritos. Né? Sempre foi assim. As pessoas querem tentar, de algum modo, participar, mas o único que preenche esses critérios da redenção é Jesus. Só ele. Só ele faz isso.
Muito bem, então está aí explicado, né, e depois ele repete. Né? Na verdade, no grego, o sangue aparece uma vez só, mas as nossas traduções colocaram sangue 2 vezes para explicar melhor, associar melhor. Né? Mas é dito aí que esse sangue é o sangue de Cristo, né? Ou seja, sua morte sacrificial. Aí a gente já viu, da primeira vez que apareceu essa expressão, a gente já viu várias aplicações do sangue de Cristo, dessa expressãozinha. Né? Atos 20, 28 fala que Deus comprou a igreja com o seu sangue, mostrando aí que o sangue de Cristo foi essa moeda. Apocalipse 5 fala isso também. Tem alguns textos que eu quero mostrar para os irmãos antes da gente sair desse versículo. Mas, por hoje, a gente vai ter que parar por aqui, porque não dá tempo mais. A gente já está com o nosso tempo estourado ali. Agora, deixa eu aproveitar aqui para fazer uma última aplicaçãozinha. Né? É assim, nós não temos uma cultura sangrenta, né? Nós não temos uma cultura sangrenta, a gente não tem que matar animais e tudo mais. Né? A cultura ocidental não tem isso. A cultura ocidental não é assim. A cultura judaica era assim por causa dos sacrifícios e tudo mais. E quando a gente olha para esse contexto, esse pano de fundo que Pedro está pensando aqui, a gente lembra dos sacrifícios do Antigo Testamento, né? E o que isso significava. As pessoas não entendem muito bem os sacrifícios do Antigo Testamento. As pessoas têm dificuldade. E é difícil mesmo entender. Poxa, por que Deus exigia uma coisa dessa? Né? Porque Hebreus fala que o sangue de bodes não faz expiação pelo pecado de ninguém. Ou seja, o camarada vai lá, apresenta seu sacrifício, mas isso não muda a salvação ou a perdição dele. O autor de Hebreus fala isso. Né? O sangue de bodes, ovelhas, né? Não faz isso. Por que o povo tinha que fazer isso então? Né? Os sacrifícios do Antigo Testamento lembram para nós, e lembrava o povo constantemente, que o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer por causa do pecado. Ou morre você, ou morre alguém no seu lugar. Certo? Então, para você se relacionar com Deus, o pecado tem que ser pago. E o salário do pecado é a morte. Então, para se aproximar de Deus, o ofertante ele tinha que ter isso em mente o tempo todo. Ou eu morro, ou alguém morre no meu lugar. Então, ano após ano, a cada holocausto, aquela figura do animal sangrando, do animal morrendo, do ofertante levando aquilo como perdão dos seus pecados, não é que aquilo por si só dava a ele créditos para com Deus. Agora minha salvação está garantida. Não, Hebreus fala que isso não perdoava ele de fato. Tá? Isso era um símbolo que lembrava constantemente de que o pecado traz a morte. Certo? Ao mencionar esse Cordeiro Perfeito, aqui, ao ver os textos de Paulo, também de João Batista, né, a gente lembra que todos esses sacrifícios, todos esses animais mortos apontavam para uma realidade maior. Eles eram como que uma lousa, eram como que um flanelógrafo que Deus usava para ensinar ao povo constantemente de que um dia viria um sacrifício definitivo. Quem é esse sacrifício definitivo? Jesus. Ele é o sacrifício definitivo. Então, toda vez que o povo olhava para aquilo, eles lembravam: o salário do pecado é a morte, eu preciso que alguém me substitua. E Deus disse que vai providenciar um Salvador que resolva o nosso problema definitivamente. E quando Jesus veio, então, esse Salvador finalmente chegou, ele morreu na cruz e tudo mais. E ter isso em mente, essa ideia em mente, esse conceito em mente é importante para a gente lidar com alguns textos do Antigo Testamento. Né? O pastor Marcos até mencionou recentemente o texto de Levítico 17, que fala que a vida está no sangue. E é por isso que tem muito testemunho de Jeová que não come carne sangrando, né? É por isso que tem testemunho de Jeová que também não faz transfusão de sangue, né? Porque eles falam, a vida está no sangue, né? Então se você olhar lá no microscópio, você vai ver lá várias células nícolas lá dentro, né? A vida está no sangue, né? Então você não pode transferir as células nícolas para a célula Shirley, não pode, já se viu, né? Não pode comer carne sangrando, porque senão a célula boi vai para a célula você e vai misturar tudo, não pode, nada a ver, nada a ver. O que esse texto quer dizer? A vida está no sangue. O que esse texto quer dizer? É um símbolo que o ofertante, a vida dele, depende daquele sangue. Se aquele sangue não está sendo derramado, então o sangue de quem tem que ser derramado? O dele. Porque o sangue é a morte. Quando o bezerrinho lá, quando o cordeirinho morria no altar lá, o ofertante lembrava, a minha vida está naquele sangue. Era um símbolo.
Olha, eu estou vendo aqui, para eu ter a minha relação com Deus restabelecida, para eu me aproximar de Deus, alguém tem que morrer. E ou eu morro, ou o animal morre. Então não tem nada a ver com não comer carne sangrando. Era um símbolo que deu, hoje em dia, né? Churrasco e tudo mais. Até porque o que vem no churrasco não é sangue, né? É uma outra aguinha vermelha lá. Mas com isso, Deus estava preparando o povo com esse conceito. Então, quando eu entendo esse conceito do sacrifício do Antigo Testamento, eu entendo que agora Jesus é o sacrifício supremo, final. Acabou. O sangue foi derramado. Então, o sangue está na vida? Está. Tanto que a minha vida está no sangue de quem? De Jesus. O sangue dele, a morte dele me deu vida. Ou eu morria, ou ele morria. Ou o meu sangue era derramado, ou o sangue do meu substituto era derramado. E Jesus, esse cordeiro final, supremo, cordeiro por excelência, perfeito. Todos os cordeiros e sacrifícios apontavam para ele. E é no sangue dele que nós temos vida. Então a vida está no sangue? Sim. No caso dos crentes, nós já temos a cortina aberta. O Antigo Testamento, a cortina está fechada. São sombrinhas lá atrás. Mas agora a gente tem a cortina aberta. Qual é o sangue que nos dá vida? O sangue de Jesus, a morte de Jesus. Então, quando a gente olha para esse texto aí, a gente entende quão precioso é esse sangue. Esse sangue, ele é de um valor incalculável, realmente. O próprio Deus sangrou para nos dar vida. A nossa vida está no sangue de Jesus. Mas, na próxima ocasião, eu apresento para os irmãos aí mais alguns outros textos. O bom é que a gente pode sair daqui agora e bater um churrascão, né? Com carne mal passada, que não vai ter problema nenhum, né? Tem alguém aqui que vai escandalizar, falar, pastor, eu acho que não pode comer carne sangrando. Josué, pode comer carne sangrando? Pode, mal passado, pro boi não morrer à toa, né? Carne bem passada, o boi morre à toa, né? Não pode. Não gosta de carne mal passada, Shirley? Bem passada? Carvão mesmo? Não. Eu também não gosto dela sangrando, não, né? Mas não é porque eu sou testemunha de Jeová, não. Adventista, essas coisas não, né? Porque eu nem posso por causa do meu estômago, né? Meu estômago não pode comer coisa muito crua. Mas a gente pode comer numa boa, né? Então, olha só, entendendo como era essa relação, a gente desmonta essas besteiras que ensinam por aí, né? A gente entende, né, as relações aí. Mas muito bem, na próxima ocasião a gente faz alguns outros últimos apontamentos do versículo 19 e já passa para o 20. Bom, então, o que a gente estudou hoje é que o crente foi resgatado pelo sacrifício de Cristo, a sua morte. Foi isso que nos resgatou, certo? Então vamos orar e aí estamos despedidos. Senhor, obrigado pela noite que tivemos aqui, pelo tempo gostoso de aprendizado, obrigado pela riqueza da tua palavra e pelo modo como que ela esclarece como devemos viver, como devemos nos comportar, em todas as áreas da nossa vida. Mas, especialmente, Senhor, obrigado porque é nela que nós temos a salvação. É na Tua palavra que nós encontramos o Evangelho. É na Tua palavra que nós encontramos a verdade sobre o Cordeiro perfeito, sem nenhum pecado, que morreu na cruz em nosso lugar e agora abre o caminho até o Senhor. Ajuda-nos, por favor, a viver de modo coerente com esse sacrifício que foi feito. Abençoa o resto da nossa semana e o nosso retorno agora para casa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.